Estamos de volta com o programa Voltando às Origens. Vamos ficar atentos nesse terceiro capítulo. Muita história bacana para nós ouvirmos e aprendermos muito com esta família do seu Joaquim e da dona Darvina. O meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou coletivamente, desde a comunidade, também contribuiu na questão do sindicato, né? Sempre participativo nessas questões. Mas quando a gente veio morar aqui, eu lembro muito bem, a gente era muito jovem, 6 irmãos, né, pai? É. E a gente trabalhava muito em sistema de mutirão, prefeito. Na época, a dificuldade era tão grande, né? A gente sempre se ajudava com a família do seu Vinani Oleto. Na época tinha o Ravanello. Então, também o seu Valdomiro Siqueira, que tinha a família dele aqui, uma família também grande. E a gente trocava dias, né? Para colheita, principalmente colheita de feijão, né? Que era muito difícil quando, né, pai, a gente plantava, daí na época de colher vinha chuva. Colher feijão. A gente trocava dias nessa época. E o pai pode contribuir, pode contar um pouco dessa história, como é que se fazia nessa época para se trocar. Naquela época a gente plantava bastante trigo também, feijão, porque o trigo a gente plantava para comer, né? E tudo, mas daí a gente trocava dia. Eu tinha o compadre Valdomiro Siqueira, que nós trocava dia, a família dele era grande, tinha o Ravanello, e o Servino, e o Camate também. Então nós sempre se ajudava na hora da colheita. Nós já plantávamos uma semana, 15 dias um diferente do outro, para quando chegar na colheita nós termos 15 dias de diferença. Para poder um ajudar o outro, para fazer a colheita. Então eu sei aqui na nossa comunidade, o pessoal foram sempre unido, né, que na comunidade, tanto na comunidade, a vizinhança, foi muito bom. A gente era sofrido, mas era bom de viver. Certo. O povo se visitava, tinha tudo, a vida era boa, porque aquele tempo se encontrava rezar seu terço na igreja, na casa. Vinha a santinha, daí iam, né, fazer um filó, né, bater uma surpresa também, né, que também... Você vivia mais em comunidade. Em comunidade, era mais em comunidade, né. Hoje as famílias, elas se reservam mais, né? Se reservam mais, hoje é diferente, né, mas naquela época era sofrido, mas era bom. O povo era unido, tudo aqui, principalmente na nossa comunidade, sempre foi e sempre é. Mas isso dá para até entender, né, o porquê que as comunidades viviam mais em comunidade. Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, não tinha celular. Então, para você conviver e ver outras coisas, tinha que visitar as famílias. Tinha que visitar. Né? E depois que entrou a televisão, cada um já ficou assistindo o seu jornal, a sua novela, o seu programa em casa. Já diferenciou. Então, essa é uma explicação porque não existe mais essa convivência muito em comunidade. E hoje a gente vê o celular é pior, né? É pior. E aí eu penso assim, mas e no cinema? Eu tenho meus vizinhos, enquanto eles vêm visitar as noninhas, né? Ainda tem que ser visita. Por falar em noninha, vamos falar um pouco dela. Hoje ela... Como é que é o nome dela? Maria Borges. Maria Borges? 103 anos de idade, né? Então eu acredito que é a senhora com mais idade que reside no município de São Bernardino. Depois nós vamos coletar imagens dela para nós estarmos incluindo neste programa. Como é que... Conta um pouquinho da história dela também, como é que ela nasceu, cresceu junto com vocês, como é que foi essa... A mãe nasceu no Rio Grande, daí vieram embora para cá. Daí depois eles se separaram com o pai foi embora, né? E daí ela ficou com os filhos. Daí depois ela ficou com o João, né? E daí depois ficou 2 anos com nós, aí nós ia para Mato Grosso, ela voltou com o João. E daí depois agora ela veio escolher morar comigo.
Já está anos aqui, vocês cuidando dela. E vai viver muitos anos ainda. Ela morava... 25 anos. Está aqui. Daí ela estava morando lá na Fazenda Nona, porque ela era mais nova, daí ela trabalhava, se juntou com um velhinho lá, né? E daí, né, porque ela gostava de lidar na roça. E depois o velhinho faleceu, daí ela se machucou lá até, daí a mulher, que era o dono, proprietário da terra, cuidava dela, daí combinamos com o João, né, e o outro genro dela ali, que é o Bastião. Daí digo, vamos buscar ela, vamos ver se ela... Daí a Darvina foi lá buscar ela, visitar ela e trazer ela para passear, né? Pra ver se ela e ia daí se para ver, e ela escolhia com quem ela queria. Daí, né, fizemos uma proposta, ela escolhe com quem. E eu combinei com os outros filhos dela e o genro, digo... onde ela escolher para ir morar, eu dou a casinha para ela. Dou a casa. Porque ela não morava junto, ela não costumava junto. Seria a sua casa. A casinha dela. Daí, como ela escolheu, daí eu comprei essa casinha do querido Férez, que era aqui na fazenda onde nós trabalhávamos, né? Daí, os filhos dela e o genro vieram e aprontaram tudo, daí coloquemos, né? Fizemos banheiro, tudo ali para ela, que daí aquele tempo a gente já tinha luz, tudo, daí ela veio e morava ali. Ela ficou, acho que uns 5 anos sozinha ou mais. Morando na sua casa. Mas agora ela precisa de cuidados, né? Precisa ir muito. Que bom, parabéns a vocês, né? Que cuidam dela com todo amor e carinho. Não só vocês, mas como todos os netos também, né? Também. Mas vamos voltar então à história agora da luta sindical. Seu Joaquim, conta como é que começou essa luta sindical. Olha, prefeito, antes disso eu queria intervir um pouquinho na história, porque eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe. Sério? A minha mãe foi a minha primeira professora e também a minha catequista. Então a mãe precisa contar um pouco da história dela como catequista, porque a mãe foi catequista. Vamos lá, dona Darvina. E ela catequizou além de todos os filhos, né, mãe? A mãe foi catequista de todos os filhos e foi minha primeira professora. Gratidão, então, por mais essa honra que eu tenho da minha mãe, então, ser minha primeira professora, que eu aprendi a ler e escrever com ela. Vamos lá, dona Darvina, então. Eu fiz a 4ª série daí ali em São José, né? Que nós morava lá no Bugio, mas eu vinha na aula em São José. E daí eu ensinei os filhos, os cunhados, que eram pequenos, né, a ler e escrever, porque... E daí para catecismo, daí nós era luterano, né? E daí eu fazia curso na paróquia lá e dava catecismo para 23 crianças. Trabalho comunitário, né? Uhum. Lá no campo do sem remuneração. Lá na igreja. Ensinando... na sala de aula, né, ensinando a ler e escrever, e na fé, na catequese também. Tem um material até hoje ainda guardado, de quando eu dava catecismo para eles. Que bom. E a aula dominical daí para os pequenininhos, né, que tinham um remestre pequenininho e tinha os confirmando. E depois que você já sabia ler e escrever, você foi para a sala de aula também, com outros professores? Daí com outros professores, né. Na época, como o pai trabalhava... empreitada, roçando capoeira e mata, eu era o companheiro dele. Então eu fazia comida para ele. Eu tinha 5, 6 anos, né, mãe, na época, e eu ficava a semana inteira com meu pai, fazendo comida para ele no meio do mato. E a minha mãe, é bom que vocês saibam, que eu, para adiantar um pouco, ela escrevia nesses pacotes de farinha de trigo, A, B, C, para mim, ir treinando lá no meio do mato. Então, e eu aprendi a ler e escrever, então, com a minha mãe, desta forma. Parabéns, dona Darvina, parabéns. E ela da catequista, ela ia de a pé, de lá da Colônia Nova, por exemplo, do Campo do Bugio, ela ia em Campoerê a pé, ela e a outra, que era professora também, depois foi professora, né? Iam lá em Campoerê fazer os cursos para vir da catequista, né? Iam de a pé, calcula, você sabe, ali do Campo do Bugio, a pé, Campoerê, né? Depois nós se mudamos para cá,
Daí tinha os outros, ela ainda era catequista, né? Daí tinha o sobrinho, né? Daí eu e sobrinho, que estava ainda na catequese. Daí ela ia daqui, nós já tinha um ponto de oração ali em São Roque, da Luterana, né? Conrado Tesc. Ali. Daí tinha um colégio ali, daí ela ia daqui. Nós ia também no culto, naquela época, tudo, a pé, subia aqui e ia lá. Daí ela dava catequista, né? Daí formemos a piazada, tudo, ela formou na catequese, né? Tudo se passaram. E depois, daí, nós, como era longe para a gente ir no culto, nós passamos na católica, porque nós fomos católicos, né? Só que daí nós passamos aqui, depois viemos porque era longe para a gente, daí viemos aqui para a católica. A religião, eu sempre digo assim, cada um tem que acreditar, ter fé e cada um escolher a sua religião. Todas são boas, basta praticar. Sim, é a verdade, é que a luterana era uma religião boa, a católica também, porque explica. Então é as coisas, né? A gente, que na época, isso tudo depende do conselho da comunidade. Porque este aqui foi batizado na católica. Só que o Adair, quando nasceu, ele ficou doente. Ficou 24 dias no hospital. Meningite. Aí eu não pude vir nas missões. Certo. Né, porque tinha a obrigação de vir nas missões. Mas como nós não podíamos, porque estava no hospital, eu todo dia tinha que ir em Campoerê a pé, né, para ir em Campoerê, lá no hospital, que era do Áureo, aquele tempo, né. Aí nós ia lá, daí quando chegou a hora de nós batizar, mas vocês não participaram das missões, nós não vamos batizar. Aí foi o ponto que nós saímos da católica, fomos para a luterana. Para nós poder batizar ele, né? Então, daí os outros tudo foram batizados na luterana. Todos os outros filhos, né? Depois, quando nós viemos morar aqui, daí que nós passaram para a católica. Né? E a luta sindical, então? Vamos entrar nesse assunto ou não vamos? Desde que nós se formemos uma família, né? Que nem, por exemplo, já tinha os filhos, a gente precisava de hospital, né, as coisas assim, daí ela já vinha mais recurso para as coisas assim, né. Aí nós era sócios, eu sempre fui sócio no sindicato, sou até hoje. Eu pago na talão de luz, né, que foi, né, a luz já é descontado lá, a mensalidade. A contribuição. E então a gente lutou muito na época, que formaram ali o prédio do sindicato, era para ser um hospital naquela época, mas como o prefeito, eu digo assim, os prefeitos não ajudaram, né, para trazer, daí formaram o sindicato, mas era para ser um hospital ali, para um pouco do sindicato. Ali em Campoerê, então, onde é o sindicato hoje, era para ser um hospital. Era para ser um hospital. Público. E como formou em São Lourenço, né? Eu lembro, né? E então era para ser ali um hospital. E ainda foi sócio, né? Desde aquela época, tudo. E a lida da gente, principalmente, o sindicato, eu sempre digo, é uma coisa do agricultor, né? O agricultor precisa do sindicato. Vamos dizer, como assim um empregado precisa de um sindicato também, o agricultor precisa também. Então principalmente na época das lutas para vir dinheiro pro povo, né? Tudo aí que para vir, do sindicato fazia aquele vamos fazer manifesto lá em Florianópolis, no tempo do Paulo Afonso ainda. Era o meu companheiro, vamos dizer, de partido, né, do PNDB, mas eu ia lá fazer uma greve para vir recurso para nós, ir buscar as coisas, daí eles atendiam, né, nós ia lá no palácio, falar dos governos lá, dos deputados no palácio, nós ia lá
e fazia aquele manifesto. Daí nós formávamos, daí nós tínhamos nossos deputados que davam apoio para nós, que nem, vamos dizer, daí eles davam apoio para nós e ia para Brasília, né? As reivindicações de vocês. Ia para Brasília para vir, né? E chegavam a posar lá também. Nós ficava 4 dias. Alguma vez fizemos greve de fome. No tempo do milho, né, que nós precisávamos de um financiamento para a lavoura, né, fizemos greve de fome. Greve de fome. Nós ficamos lá 8 dias, embaixo de uma lona lá. Em Florianópolis. Em Florianópolis. Lá num acampamentozinho, tinha só um banheiro lá do lado, que era do palácio ali. Então, para nós tomar banho, daí ia no lugar dos deputados ali, eles deram para nós tomar banho, né? Só que de repente, para nós ir embora, eles trancaram lá. Trancaram lá, para lá não podia. Aí esse deputado ali, o Dresch, e o padre, esse Pedro, na época, eles eram líderes do sindicato em Florianópolis. Aí eles liberaram para nós ir tomar banho. Nós íamos em 5 lá tomar banho, né? E daí voltava o acampamento. Eu lembro que há tempos atrás nós conversamos e o senhor me contou que dormiam até uma vez no estábulo também, porque não tinha onde dormir, né? Sim, claro. Era onde tinha o local, vocês... Dormi. Mas isso é uma luta do seu Joaquim, que ele não lutou só por ele. Ele lutou pelo cidadão da agricultura. Então, é a união que fez a força e a força que deu resultados. Eu olho um pouquinho também da história do sindicato, né, pai? Na época, o prefeito não tinha o SUS. Então, uma da necessidade também do agricultor, principalmente as pessoas mais simples, mais pobres, de ter um pouco de uma saída quando ficava doente, era se organizar. E por isso que também fizeram parte do sindicato, porque no sindicato tinha médico, tinha dentista, né? Para buscar. Por isso que o nosso sindicato hoje, da região de Campo Herê, o Sindicato da Agricultura Familiar, é forte. É forte por causa desse sentido também, porque como não tinha SUS na época, meio que as pessoas não tinham outra saída, tinham que se associar do sindicato para ter um médico, ter um dentista, ter um oculista. Tudo era a lida, né? A lida para vir sempre lutando para vir o recurso para o município de Campo Herê. Muito bom. E como hoje também, vamos dizer, São Bernardino. Certo. Valeu. Então assim nós chegamos ao final do 3º capítulo. Mas semana que vem tem mais história com a família do seu Joaquim e da dona Darvina.